E aí pessoal, eu sou o Joque e esse é mais um Joquinhos Hard. Hoje trazendo para vocês o jogo chamado Ogre. A versão que eu tenho aqui é uma fan-made, feita pelo designer Quanchi Moriya. Eu deixo escrito aí o nome. Bom, mas sobre o que é esse jogo? Basicamente, ele é um Tower Defense. Nesse jogo você joga entre duas pessoas, tá? Um deles vai controlar o ogro e a outra pessoa vai controlar o exército todo. É bem simples. O objetivo do ogro é destruir a base do oponente. E o objetivo de quem está controlando o exército é proteger a base, né? Tentando destruir o ogro. Mas vamos aqui mostrar para vocês como é que funciona o jogo, tá? O básico do jogo. O setup é assim. O jogador que começa com o exército vai ter 20 soldados e 12 pontos de unidades blindadas, que são os tanques, o jeep, lançadores de mísseis, canhão. A forma que você vai distribuir isso aqui no mapa vai ter um diagramazinho aqui, ó. Tá? Nas regras, ele te mostra aonde colocar o seu exército. Ó, então a gente pode ver assim, ó, essa área aqui, ó, a gente tem que botar o nosso posto de comando, tá? Que eu posso botar em qualquer lugar, se eu quiser botar aqui no cantinho, botar num canto bem longe, eu posso, tá? E aqui nessa área do meio aqui, a gente só pode colocar 20 pontos de ataque, né? Que a gente vai atacar o ogro. E aqui no final, ó, essa partezinha de baixo é onde o ogro vai entrar no mapa. A sequência dos turnos também é algo bem simples. Começa com o ogro, ele faz o movimento dele, que ele começa com 3 pontos de movimento, então ele pode se movimentar até 3 hexágonos. Depois ele faz o ataque dele. Aí acaba o turno dele, depois vai para o turno do jogador que está usando o exército. O turno do jogador que está controlando o exército vai começar com ele podendo recuperar unidades que estão danificadas. Depois ele pode se mover e atacar. E se ele tiver algum jeep, ele pode voltar a fazer um segundo movimento. Aí o turno dele termina e volta para o ogro. Esse jogo ele vai ter vários tipos de mapas, mas geralmente todos obedecem o mesmo tipo de regra. Por exemplo, as casinhas, tá? Vocês podem ver que tem várias casinhas no mapa. Os seus soldados e os tanques não podem passar por cima. Mas caso vocês tenham distância para atirar por cima das casas, dá para atirar. No mapa também vai ter esses arbustos aqui, essas arvorezinhas, que só os soldados podem passar por cima delas. O ogro também, como ele é tipo um tanque gigante, ele consegue passar através das árvores. Vocês também podem passar um por cima do outro. No caso, se eu tiver um tanque, eu consigo passar por cima do meu tanque. Eu não posso parar em cima dele. Já os soldados, eles podem ficar 3 soldados no mesmo hexágono. Bom, vamos olhar aqui no detalhe o nosso exército. Ó, a gente vai ter os nossos soldados, como eu falei, se a gente juntar 2, ó, a gente vai ter um marcadorzinho com 2 soldados. Se a gente juntar 3, a gente tem um marcadorzinho com 3 soldados. Como vocês podem ver, todos têm umas numerações aqui. Para que servem as numerações? Essas aqui de baixo, ó, é a força de ataque dele. Lá em cima, onde diz 1D, é a força de defesa. Então, como vocês podem ver, como eu vou ter o meu soldadinho sozinho, ele vai ter uma força de ataque e uma força de defesa. Mas se eu juntar 2, ó, eles vão ter 2 forças de ataque e 2 forças de defesa. Esses números aqui no outro canto é a distância que ele consegue acertar o oponente, tá? O ogro. É só um hexágono de distância. Lá em cima, onde tem o M, 2 M's, é o movimento que ele pode fazer. Ele pode se movimentar 2 hexágonos. Então vamos dar uma olhada aqui no lança-mísseis, ó. Ele tem 2 de defesa, 3 de ataque. A distância que ele pode acertar é bem longe, ó, é 4. E ele se movimenta 2 hexágonos. Vamos olhar aqui agora o jeep. O jeep, como eu falei, ele tem uma regra diferenciada para ele, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, no número de movimento dele tem 2 números. Isso quer dizer
que o primeiro número é o movimento principal dele. Quando você movimenta todo o seu exército, você vai ver esse número. Ele vai se mover 4 vezes. Depois que termina o seu ataque, se você ainda tiver os jipes no seu exército, você pode usar eles para eles se movimentarem de novo. Então eles vão se movimentar 3 hexágonos. O canhão aqui, como vocês podem ver aqui no canto dele, ele não tem pontos de movimento, tá? Então ele é um canhão estacionário, ele fica parado no mesmo lugar. Mas como vocês podem ver, ele é bem poderoso, ó. A distância que ele consegue acertar é 8 hexágonos. E a força de ataque dele é 6. Já o posto de comando, que vocês têm que proteger, né? Se você está controlando o exército, ele não tem informação nenhuma, tá? Caso o ogro acerte o posto de comando, você perde o jogo. Vai ter algumas regras diferentes no jogo que a gente chama de cenários, que são missões diferenciadas, tá? Que vocês podem utilizar para jogar. Uma dessas missões, você vai ter o seu posto de comando, que ele é um trailer. Ó, você vai conseguir se movimentar um hexágono caso vocês queiram fugir do ogro. Bom, e como é que funciona o ataque nesse jogo? Vocês podem utilizar apenas uma unidade, tá? Uma infantaria, um tanque, ou vocês podem utilizar vários ao mesmo tempo para atacar o ogro. É claro que para eles atacarem junto, eles têm que estar numa distância compatível para conseguir acertar o ogro, né? Se vocês forem juntar as unidades para atacar o ogro, vocês vão somar os pontos de ataque que vocês têm. Aqui no caso, soldados, ó, 3, mais 2 do Jeep e mais 3 do lança-mísseis. Vai dar 8 ao total. E aí vocês escolhem aonde vocês querem acertar no ogro. O ogro, ele vai ter vários tipos de armamentos e cada armamento vai ter um tipo de defesa. Aqui no caso, ó, os secundários Cannons, ele tem 3 de ataque, a distância é 2 e a defesa dele é 3. Eu entrei no site oficial do jogo e eu encontrei essa tabela aqui, que é muito mais fácil de conferir como funciona. Aqui vai ter a força de ataque que eu vou usar e aqui vai ser a força de defesa. No caso, de novo, eu vou ter 8 de ataque, a minha força que eu juntei do meu exército, né, 8. E a defesa do ogro que eu estou tentando acertar é 3. Então a gente vai ver aqui, ó, tá? 3 com 8, né, do meu ataque, ó. Vai dar esse quadradinho azul. Então a gente vai ver nessa tabela aqui onde está o azul. Eu vou rolar um dado e vou conferir então essa tabela aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, caiu 3. O que é o 3 aqui, ó? Ó, 2 e 3 é defesa. O ogro conseguiu se defender. Se tivesse caído 1 é não efeito. Não tem efeito nenhum, tá? Não causaria efeito nenhum. Se tivesse caído 4, eu consigo acertar o ogro. Eu ia danificar aquele canhão que eu acertei. No caso aqui, o canhão secundário. Quando a gente causa dano no ogro, né? No caso aqui, causei no canhão, a gente marca ali que ele perdeu um ponto de vida dessa arma. Ó, existem armas que vai ter menos pontos de vida, ó. E as pernas do ogro, ele vai ter 45 pontos de vida. Conforme a gente vai acertando nas pernas dele, ele vai perdendo movimentos. Ele começa com 3. E a gente vai tirando pontos de vida das pernas dele. Caso chegue aqui, ele vai começar a andar só com 2 pontos de movimento. Até ele ficar paralisado, ele fica parado. Tá? De novo, quando o ogro for atacar, ele vai escolher alguma dessas armas que ele tem aqui, ó. Por exemplo, os mísseis aqui, ó, ele tem 6 pontos de ataque. Quando o ogro ataca, ele escolhe apenas uma das unidades do exército. Ele pode utilizar vários tipos de armas, ele pode combinar a força das armas, mas ele só vai conseguir atacar um por turno, tá? E ele vai fazer a mesma coisa de novo. Ele vai ver o valor do ataque dele aqui, vai ver o valor de defesa de quem ele está acertando aqui no exército. Ele vai ver aqui a tabela de novo, ó. Caso ele queira utilizar esse míssil aqui, ele vai ter 6 de ataque. Digamos contra esse lança-mísseis aqui, que tem 2 pontos de defesa. Então ele vai ver, é 6 contra 2.
Ó, 6 contra 2, a gente vai juntar aqui, vamos ver, ó, vai dar o amarelinho. A gente vai ver aqui na tabela, aqui, ó, tá? Do amarelo. Ele vai rolar um dado, vai conferir, e deu 1, tá? A gente vai ver aqui, ó, 1 e 2 é D. O que que é o D? O D é danificado. O ogro não conseguiu destruir. Para destruir tem que cair X aqui, ó. O D é danificado. O que acontece quando fica danificado? A gente vai virar o marcadorzinho dele. Quando ele está danificado, ele não consegue atacar e nem se movimentar. No tokenzinho aqui ele vai mostrar, ó, só vai ter um D ali no canto que ele consegue se defender, mas atacar e se movimentar ele não consegue. Caso o ogro decida atacar ele de novo e aí aconteça de danificar, como ele já está danificado, ele é destruído, tá? De novo, aí quando volta lá pro turno do jogador que está controlando o exército, a primeira coisa que ele pode fazer no turno dele é recuperar os que foram danificados, tá? Depois ele pode se movimentar, atacar e depois, se tiver algum jeep ainda pelo mapa, ele consegue movimentar o jeep de novo. Vai existir também dois tipos de ogros, tá? Tem o Mark III e tem o Mark VI. O Mark VI, ele é mais poderoso, tá? As armas dele vai ser mais fortes e ele também vai ter mais pontos de pernas. O ogro, como eu falei, os pontos de perna que ele tem, caso ele passe por cima de algum canhão, de alguma soldado, etc., ele consegue destruir. Só que quando ele fizer isso, ele vai perder um pontinho de perna. Os tanques, os seus tanques, também conseguem, caso queira passar por cima do ogro, vocês também podem, tá? Só que vocês vão perder o tanque, tá? O seu tanque é destruído quando vocês fazem isso, tá? O jogo básico é só isso. Como eu falei, o jogo mesmo ele te dá outras opções de regrinhas, como eu falei da sua base que se movimenta, tá? Que vocês podem movimentar ela uma vez por turno. Vai ter uma outra regra também opcional que você pode criar minas terrestres. E aí você vai ter tipo um mapinha extra aqui que você anota, tá, secretamente aonde você colocou as minas. Então quando o ogro passar por cima daquela mina, você diz pro cara, olha, você acabou de passar por cima de uma mina, você vai perder pontos de perna. Vai ter também uma outra regra que você pode fazer o ogro se autodestruir. E aí ele vai causar dano em área. Pode ser tipo uma última opção para tentar destruir a base do oponente. Sem falar nos diversos cenários que você pode criar com um exército com mais pontos de defesa contra 2 ogros. Ou também o exército vai ter um ogro que você pode utilizar para defender contra um ogro mais poderoso. Tem também uma regra que é apenas ogro contra ogro. Apesar de eu achar que meio é sem graça, né? Eu já vi uns outros também que vai ter torres de antenas espalhadas pelo mapa, que é mais uma coisa que o ogro tem que destruir antes de destruir o posto de comando. Agora eu vou mostrar coisas para vocês que são coisas extras que eu encontrei pela internet, tá? Inclusive no jogo, nos arquivos que vem do jogo, vai ter um outro tipo de exército, ó, caso vocês queiram já jogar exército contra exército. O que eu mostrei aqui no vídeo para vocês foi esse exército aqui, mas tem esse outro aqui que é azul. Vocês podem ver, o gráfico ele é um pouquinho diferenciado. Assim como os tokens, tá? Os marcadores dos ogros, tem de cores diferentes e de formatos diferentes. No tokenzinho não vem informação nenhuma do ogro, tá? Vocês vão utilizar essas tabelinhas aqui, ó. O jogo ele te dá esses 4 ogros aqui, sendo que são apenas 2, tá? É o Mark III e o Mark V, tá? No jogo original, os ogros, eles são, como eu falei, eles são tipo canhões gigantes. Aqui tá, ó, o Mark III e o Mark V. Eles são canhões bem estranhos, né? Mas eles vão ter a mesma coisa, ó. Vai ter os pontos de vida, os pontos de pernas, tá? O jogo original ele já te disponibiliza vários outros tipos de ogros, olha aí. Que vai ter suas armas diferenciadas, pontos de pernas diferenciados e etc. Tá? Vai ter esses e esses aqui, ó. Tem um monte de tipo de ogros. Eu achei também outros 2 tipos de exército, tá? Aqui vai ter um outro design, caso vocês queiram utilizar ele também. Eu achei bem bacaninha a arte do trabalho dele.
Como eu falei sobre os cenários também, ó, tem esse cenário aqui que é bem bacana, onde você tem que proteger o Dr. Oppenheim. Uma coisa legal também desse cenário, que a gente chama, né, vai ter eventos. Sempre quando começar o turno, que quem controla os soldados, você vai rolar um dado e aí vai acontecer alguma coisa aqui, ó, tá? E se vocês entrarem também no site oficial da Steve Jackson, vocês vão encontrar vários outros tipos de mapas oficiais, ó. Eu construí esse aqui pra mim, que vocês podem utilizar de várias formas. Pode jogar assim, pode jogar assim, pode jogar assim. A forma onde vocês colocam o ogro não vai importar muito, tá? Sendo que ele precisa ficar distante. Esse estilo de mapa aqui é o mapa da 6ª edição, tá? Eles começaram a utilizar esse tipo de mapa porque, como vocês podem ver, vai ter coisas diferentes no mapa, como as cidades, vai ter estradas, vai ter trilhos, vai ter pântanos. Essas coisas vão influenciar na hora que vocês forem jogar. Vocês vão olhar aqui na tabelinha de efeitos de terreno. É claro que vocês não são obrigados a utilizar isso. Isso aqui é da 6ª edição. O que eu mostrei para vocês é a versão Pocket básica, tá? A primeira versão do jogo. Como vocês podem ver, o mapa não tem muitas coisas no terreno. O que vai ter são as casas, que vocês não podem passar por cima delas. E tem também as árvores, né? As árvores, os canhões não podem passar por cima, tá? Já os soldados conseguem e o ogro também consegue. Tá, pessoal? Então esse foi o Ogre. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um comentário que eu gosto muito. Falou e até os próximos vídeos.